Passando aqui para a gente conversar um pouco a respeito de templos e igreja. Templo e igreja existe uma grande diferença. Igreja é o prédio onde se reúne as pessoas, é o clube. E templo somos nós. Como diz a Escritura, nós somos templos do Espírito Santo. Você é um templo, eu sou um templo, todos nós somos templos vivos. No antigo Israel, existia o templo em que se reuniam para buscar a presença de Deus. Deus se manifestava no templo. No Novo Testamento, isso já perdeu a sua importância. Porque no Novo Testamento, Jesus, no encontro com a mulher samaritana, deixou isso bem claro. A mulher perguntou a Jesus, onde que nós devemos adorar? É em Jerusalém ou em Samaria? E Jesus, para desmistificar aquele costume do antigo Israel, ele disse, olha, em nenhum canto e nem outro, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele quis dizer que a importância não é a igreja, o local onde se reunia. E que esse local, que era chamado de templo sagrado, ele perdeu sua importância e passou a ser templos vivos, templos individuais, templo pessoas. Por isso ele disse, nem aqui nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, ele é o templo em qualquer lugar onde ele se encontrar. Os discípulos ainda perguntaram a respeito da oração, como que devia orar. E ele disse, quando quiseres orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai em secreto e ele te ouvirá. Então, como você vê, essa imagem do templo por Jesus já foi tirado de importância. Ele já foi tirando de importância. Ele não dava aquela importância que os judeus deram, mas ele direcionou do templo físico para o templo espiritual, que era o seu próprio, que é o nosso próprio corpo. Em todas as épocas do Velho Testamento, durante todo o tempo de Jesus, você vê que ele não deu tanta importância ao templo. Os seus pais eram costumes, religiosamente, de irem ao templo. Eles iam ao templo para buscar a presença de Deus. Só que esse Deus que eles estavam indo ao templo para buscar a presença era aquele que estava entre eles, já fisicamente falando. Então, ir ao templo de Jerusalém para buscar a presença de Deus não tinha mais nenhuma importância. E quando Jesus passou aqueles dias sem encontrá-lo na festa, que foi para a festa e ele se perdeu diante das multidões, e os seus pais ficaram preocupados com Jesus. Jesus se encontrava no templo, adorando, explicando, mostrando as profecias e o cumprimento da profecia em sua própria pessoa. Até os rabinos e sacerdotes ficaram admirados. Jesus estava tirando a visão do templo de costume que apontava para o Cordeiro de Deus, para ele mesmo. E Jesus estava ensinando para os sacerdotes e rabinos naquela ocasião que aquela importância do templo do Velho Testamento havia cessado. Estava se iniciando uma nova fase, a fase do templo vivo, que é o nosso corpo espiritual. Ele sempre procurou isso. E até a Escritura diz que sempre Jesus ia aos sábados com os seus
familiares para o templo, mas não diz segundo o mandamento. Ele diz que ia ao templo segundo o seu costume. Pode notar, costume não é mandamento. Mandamento é obrigatoriedade. E costume é um costume de ir. Você tem um costume de ir a determinados lugares, você tem costume de ir a determinadas cidades. Não quer dizer que seja obrigatório você ir, mas é segundo o costume. Então Jesus já ia ao templo aos sábados, ele não frequentava sempre. Se Jesus estivesse hoje aqui, era tido pelos religiosos como desigrejado, porque ele não frequentava e ele não era um assíduo frequentador de igreja, de templo. Ele ia aos sábados com seus pais, segundo o costume, mas não segundo o mandamento, porque esse mandamento já havia cessado. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, esse sacrifício do templo cessou por completo. Quando ele disse está consumado, diz a história que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, mostrando aí que o significado, os ritos, aqueles costumes, costumes de sacrifícios e frequências e etc, haviam cessado. E ele apontando para os fariseus e para os discípulos, está vendo esse templo? Essa magnificência, esse esplendor que vocês estão vendo? Não fica pedra sobre pedra que não seja derrubado. Diz, mas como? Isso não pode ser destruído tão fácil assim. É muito bem ornamentado, muito bem construído. E Jesus disse, está vendo eu? Em 3 dias eu derrubo esse templo e reconstruo. Todo mundo ficou admirado, pensando que Jesus está falando a respeito daquele templo de pedra construído pelos sacerdotes, pelo povo de Israel. Mas Jesus já estava se aplicando-se como templo vivo. Então, você vê que a importância do templo já havia cessado nos dias de Jesus. Jesus não fica pedra sobre pedra, ele estava se referindo não àquilo ali, porque aquilo já não tinha mais nenhuma importância. Mas ele disse, em 3 dias eu derrubo esse templo e reconstruo, ou seja, eu morro e ressuscito, referindo-se ao templo que foi na realidade ele. E em todas as partes das Escrituras nunca se mencionou templo no Novo Testamento, nunca. O apóstolo Paulo não construiu nenhum templo. A sede do cristianismo seria em Jerusalém, ele passou a ser estendido a todos no Velho Testamento, no Novo Testamento, a todos. Não a um templo, não a Roma, não a Filadélfia, não a Laodiceia, nenhuma dessas cidades. Mas Paulo pregou em todas as aldeias. E ele pregou costumamente nas casas. Ele frequentava as casas. Você não vê no ministério de Paulo nenhum templo construído. Nenhum templo. Isso não é porque existiu o templo de Jerusalém, porque já não tinha nenhuma importância. Mas isso porque Jesus veio exatamente para acabar com esse mito de que o indivíduo ele tem que frequentar um templo. Não. Agora, esse nome desigrejado, isso não existe. Nunca existiu. Igrejado ou desigrejado, isso nunca existe. Nunca existiu na escritura, na história, nunca. E nem no dicionário existe a palavra desigrejado. Mas isso vem com uma forma de
denegrir a imagem daquele que não frequenta a igreja, chama desigrejado. Mas na realidade essa palavra não existe, porque você é templo vivo do Espírito Santo. Você tem um compromisso com Deus individualmente. E congregar, como diz a Escritura, nunca deixamos de congregar. O que é congregar? É igrejar? É totalmente diferente, é só questão de inteligência. Congregar é unidade. É unidade no partir do pão, né? É isso que eu posso fazer sempre nas casas. É essa unidade, essa congregação. Uma congregação mundial, em que você se reúne nas casas. Aqui é o templo. Onde tiver um ou dois reunidos, ali ele está no meio. Essa foi a nova fase do templo do Espírito Santo que Jesus nos deu. Recapitule a história sagrada e veja se não é dessa forma. Jesus nunca considerou templo de pedra e nunca ordenou a ninguém fazer isso. Mas a ganância do ser humano fez com que Roma se tornasse a sede mundial do cristianismo. E daí foi criando sedes e subsedes e hoje virou um comércio. Templos. Começa-se um templo e até muitas pessoas brincam, né? Pequenas igrejas, grandes negócios. Que é uma coisa fácil. Pega um dízimo do Velho Testamento que cessou, porque cessou os sacrifícios, cessou os dízimos também, cessou os sacerdotes. Não tem mais sacerdotes para interceder diante de nós, porque o Cordeiro de Deus que estava para vir já veio. E Jesus se tornou o nosso sumo sacerdote. Então não temos mais necessidade de intercessão num templo. Em vez de você ir ao templo, como iam antigamente, para o sacerdote interceder, hoje não. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto, e em secreto ele te recompensará. Essa é a importância, gente. O templo significa você e eu. Essa palavra desigrejado não existe. Isso é para denegrir a imagem, para amedrontar, discriminar as pessoas que não querem manter o templo com suas finanças. Mas você, meu amigo, você que está aqui, você que está me vendo agora, você é um templo. Você é responsável diante de Deus. Por isso, nós somos templos vivos. E essa ideia de dizer que o indivíduo só está ligado a Deus se estiver dentro do templo, isso é mentira. Isso não tem fundamento. Isso é apenas para fazer você de refém. E levar você, e manobrar você, bitolar você, para fazer o que aquela igreja, aquele sistema quer que você faça. É manipular você. O templo é só para manipulação. É tanto que existem milhares e milhares de templos no mundo, no sistema religioso. E cada um tem uma cartilha diferente. Cada um tem uma doutrina diferente. Seria até injusto dizer que Deus estava nesses templos. Que Deus ia ser fatiado em milhares de pedaços para satisfazer a todos esses gananciosos que vivem em função das ovelhas. Veja como isso é interessante. Pense bem. Você pensa que algum templo vai resolver teu problema? Não resolve. Você e Deus é que vai fazer alguma coisa para resolver. É você e Deus. E o congregar? Deixar de congregar.
Será que congregar é pecado? Não, não é pecado. Não é pecado. É como se fosse um clube, o Lions, o ABB. São clubes diversionais, mas não templos para se falar com Deus. Ali são recreações, encontros de irmãos que pensam e que agem da mesma forma, mas que ele não tem nenhuma importância além de recreação. Não frequentar uma igreja não significa você estar fora do templo de Deus. Isso não significa, porque o templo de Deus somos nós, você e eu. Quando eu me encontro com você, 2 ou 3 reunidos ali, Deus está no meio. Eu desafio uma pessoa a frequentar um templo e não seguir aquela cartilha que aquele templo preparou para você seguir. Se você não seguir, você é discriminado, rejeitado. Eu desafio um sistema que não faça isso. Quando eu falo sistema, eu estou falando, englobando as agremiações religiosas. Por isso que não vale a pena, meu amigo. Não vale a pena você frequentar. Você está querendo se vender a um sistema, a um grupo, para manipular, para você seguir aquelas regras. E a nossa regra é Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nada, nenhuma placa, nenhuma igreja, nenhuma denominação religiosa tem esse poder de ser o templo. Nenhum desses líderes são sacerdotes, porque não tem poder nenhum de interceder. Diante de Deus somos todos iguais. Não tem letrado, não iletrado, não tem culto nem inculto, não tem pobre nem rico, preto ou branco, todos nós diante de Deus somos iguais. Não temos gregos, nem judeu, não tem ninguém, raça, cor, tudo. Jesus unificou nós, todos nós, a sermos um só templo. Um templo vivo. Você é um templo, todos nós somos templos vivos do Espírito Santo. Pense bem, não se deixe manipular-se e não se sinta ridicularizado quando alguém te chamar de desigrejado, porque isso é uma manipulação do sistema para deixar você para baixo e você sentir um peixe fora d'água. Mas pense, você faz parte do templo vivo, que é o templo de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Pense nisso, analise isso e abra a sua mente. Que Deus lhe abençoe.